Olá, olá. Segunda-feira, dia 13 de abril de 2026, 18 horas. Estamos nos reunindo para bater um papo sobre o céu astrológico, nosso tema de trabalho, o calendário da luz. Tudo bem, gente? Prazer a gente estar junto. Semana que vem, ou melhor, semana passada era meu dia, eu tive que acompanhar um filho num exame e o Sérgio trocou comigo, então agora a gente trocou de segunda-feira, são os movimentos naturais da vida, boa tarde, acontecem, e eu acho que a Rosa já está aqui esperando, deixa eu ver aqui. Não, não é ela não. Enfim, ela acho que não entrou ainda. Então, oi pessoal. E aí é isso. Vamos meditar, porque nesses tempos turbulentos a meditação é essencial. Lembrando que nos outros dias é importante a gente poder se dar esse direito, nem que seja 2 minutinhos, dar uma paradinha, fechar os olhos ou até de olhos fechados, mas serenar nossa respiração. Isso tudo nos ajuda porque a coisa tá turbulenta, né? Peraí que agora eu acho que a Rosa entrou mesmo. Entrou. E deixa eu ver se ela tá chegando aí. Ué? Ah, tá. Boa Vai noite, lá. pessoal. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Mais do que turbulentas, né? Hum. Está assim. Eu acho que a humanidade, parte dela, quando resolveu encarnar, Deus perguntou, e aí, com emoção ou sem? E aí, a gente, não, o máximo de emoção possível, de mudanças, de tudo, né? E aí É, vem. eu acho que a gente fez. Nossa, acho que eu passei batom e ficou marcado aqui. Eu acho que a gente faz mesmo, né? Eu acredito que a gente faz um combinado de viver o que a gente precisa viver aqui para que a gente possa realmente ampliar a nossa consciência. Logo, a gente deve deduzir que a gente precisa viver coisas fortes, porque Claro. tem coisas muito importantes para desenvolver, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu Uhum. acho que é isso mesmo, Rosa. É isso mesmo. Quer falar alguma coisa, querida? Ou entramos no trabalho? Não, podemos entrar. Eu acho que assim, tem uma vaga no quarto duplo que tem uma pessoa para me responder para esse retiro de junho, né? Se não, a gente vai ter essa vaga se ela não responder positivo. E as vagas de outubro estão abertas para quem quiser se pré-inscrever, para já já a gente lançar o tema aí, né, Lígia? A gente discutiu isso no domingo. Oi. Reunião de Rudá é no final de semana, 6:30 da tarde, depois da meditação. E é isso. E domingo, para quem está fora ou também quem está no Rio de Janeiro, quiser esquentar e dançar um pouquinho, entregar o corpo e relaxar também, é uma forma maravilhosa. Eu vou estar dando aula domingo às 10:30 da manhã, online. Eu já postei aqui a divulgação no Instagram No da Instagram, né? TEL. Eu vi É. quando eu entrei agora. Que bom, maravilha, coisa boa. Então tá, então vamos lá, Vamos. minha gente. O céu astrológico de agorinha, aqui no hemisfério sul, nós temos Marte, Saturno, Netuno, Sol e Quirón em Áries, formando uma oposição e quincúncio com ascendente que está em Escorpião, que por sua vez recebe uma quadratura de Plutão, que está em Aquário, como a gente sabe. Isso tudo, minha gente, forma uma energia muito poderosa de transformações, esse conjunto aí, podendo envolver, né, as transformações acabarem surgindo através do uso de poder e da força. Porque aí a gente tem uma energia muito, muito forte, ligada a poder, força, questão luta, questão bélica.
Além disso, a gente tem Urano se encontrando em conjunção com a casa 8, que é a casa de Escorpião. Lembrar que eu gostaria que Urano está no grau 29 de Touro, e sempre, minha gente, que um planeta passa nesse grau 29, que está acabando de passar num signo, então, ele está finalizando a sua caminhada por aquele signo que ele está, então esse planeta tende a manifestar a energia representada dele naquele signo com muita força mesmo também. Eu estou usando a palavra força toda hora, né, em relação a esse céu, porque é isso mesmo, né? Que é como se, então, esse signo, ele quer finalizar, vamos dizer assim, ou melhor, quer constelar dentro da gente a finalização daquela experiência. É como se fosse, sabe quando a gente está fazendo um curso e chega a última aula antes de ter aula prática? Então, né? É mais ou menos isso, sabe, assim. Então, Urano em Touro nos indaga que, que tal desenvolvermos novos valores, né, na vida pessoal e no mundo, né? Que Touro tem a ver com os valores. O convite seria darmos valor às coisas e situações materiais e objetivas, Touro, a partir de um olhar transcendente, ressignificando essas coisas, né? E a gente perceber também que Urano está entrando hoje na casa de Escorpião, que é uma casa que está falando das coisas que não são muito vistas, de coisas que são mais profundas, assim, né? Além disso tudo, nós temos uma lua em peixes nesse céu de agora. Essa lua em peixes, minha gente, está em conjunção, em grau exato, e novamente lembrando que as conjunções em grau exato, os aspectos em grau exato, expressam uma intensidade daquela energia maior. Então, a lua em peixes está em conjunção em grau exato com a cabeça do dragão, que está em peixes também. Essa conjunção de lua, cabeça do dragão, possui uma energia que catalisa eventos. Eventos esses que desencadeiam processos emocionais, lua, e espirituais profundos, peixes. Peixes rege o aspecto psicoespiritual da vida, entre outras coisas, né? Então, essa conjunção da cabeça do dragão em peixes com a lua tem essa coisa de desencadear processos que são necessários à nossa evolução, mas que envolvem as questões emocionais e espirituais mais profundas, né? Por isso mesmo, pode ter a tendência de mostrar a loucura dos processos emocionais loucos que existem, né? Que também é o lado difícil de peixes no mundo, né? Além disso tudo, exatamente hoje, Marte faz conjunção também em grau exato com Netuno, em Áries. Netuno que rege peixe. Então, em síntese, eu acho que existem outros aspectos a respeito dessa conjunção muito importantes, mas eu vou ressaltar dois aspectos. Não, não são dois, eu vou ressaltar alguns aspectos do lado sombrio e do lado luminoso de Marte em Áries, conjunção com Netuno em Áries. Quais sejam, né? O sombrio pode ser guerra no mar. Áries tem a ver com combate, com luta, com guerras. Peixes, mar. Né? Já estava complicado, né, no mundo, né, com a questão toda lá da guerra de Israel, Estados Unidos com Irã, e o Estreito de Hormuz fechado, os navios não podendo passar, o petróleo, toda essa coisa que a gente sabe afetando o mundo inteiro. Mas de ontem para hoje, o Trump avisou que ele ia fechar o canal de Hormuz também. Quer dizer, o canal abriu, aí como as negociações lá de paz não aconteceram e Israel continuou bombardeando o Líbano, os iranianos fecharam o canal, mas o próprio Trump anunciou que a Marinha dos Estados Unidos ia fechar o canal também. E eu ainda não entendi direito. Tem uma loucura aí no meio. Eu acho que eles vão fechar a entrada, eles vão fechar na saída ou barra entrada. Eu não sei, eu também fiquei olhando isso no mapa, só pode ser isso. Pois é.
né? O Marte em Áries com Netuno em Áries também fala de guerras ou de conflitos religiosos, né? E nós já tínhamos essa própria guerra, que é uma loucura, de sionistas, cristãos evangélicos estadunidenses, o Irã e o Líbano e os rotis muçulmanos, né? Porque a questão religiosa também está completamente envolvida nessa guerra, embora tenha toda a questão financeira, do petróleo, do domínio dos territórios e tudo mais. Mas tem essa característica também. Só que, além disso, hoje, quando Marte fica em grau exato com Netuno, o Trump atacou ontem e continuou hoje o Papa católico. E eu não sei se vocês viram, mas eu levei um enorme susto, mas o Trump publicou uma imagem dele, Trump, aparecendo como Deus no céu, cuidando de uma pessoa que parecia doente, ou era um soldado doente, alguma coisa assim, mas e ele cercado ali, foi um escândalo o dia inteiro, no mundo inteiro, essa imagem criada por IA, que ele publicou no Twitter dele, no X, sei lá, e depois ele tirou do ar, e por conta do escândalo, e parece que agora ele está dizendo que ele queria, a imagem que ele queria passar era dele como médico da Cruz Vermelha. Não é nada, é só você olhar a imagem e você ver que não era. Então a gente está diante de um líder meio louco também, né? Um líder bélico e louco, que é bem próprio do Marte em Áries do lado do Netuno em Áries. Agora, o aspecto luminoso dessa conjunção em grau exato também existe, né? Porque inundei aqui dos aspectos difíceis, mas são os que a gente está vivendo relacionado com essas coisas. E sempre lembrando que as coisas emergem para a gente tomar consciência delas e não achar que não existe isso no mundo. A Deca está falando pirou de vez, pois o líder louco, literalmente assim, e bélico, né? Era uma túnica igual a de Jesus, exatamente. Com um manto vermelho, uma túnica branca. Eu fotografei e vou te mandar, Rosa, quando a gente acabar. Bom. Bom, o aspecto... rindo de nervoso. A gente está rindo de nervoso. Não é de... Mas assim, como isso é forte, porque essas situações existiam dentro... E eu volto sempre a dizer, e vou repetir hoje ainda, líderes expressam, sabe, uma parte grande dos seus liderados. Então, vamos lá. Em qualquer lugar do mundo, tanto para as coisas maravilhosas quanto para as coisas complexas, né? O aspecto luminoso de Marte em Áries, conjunção Netuno, pode ser se manifestar por um grande impulso, porque a Áries tem essa coisa do impulso, sabe? Do olhar humanista. Netuno tem a ver com essa coisa da gente olhar para os seres humanos até com ternura, com compaixão, com desejo de ajudar, e com todos os seres. Pode ter a ver com um grande impulso disso acontecer. O impulso do pertencimento, da experiência, do sentimento do pertencimento, que é o quê? Não se pode permitir que se façam certas coisas com outros seres, humanos ou não humanos, porque pertencemos a uma rede. Pode ter um impulso da visão psicológica, espiritual profunda da vida, então, que Netuno rege, né? Pode ter um impulso nesse sentido de sairmos das procrastinações e das estagnações e a gente poder ir um pouco adiante. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E, no meu olhar, essas maluquices, essas coisas que a gente ri, brinca, mas no fundo são um horror, né? Instalado. Que vem lá das profundezas do inconsciente, da psique coletiva que essas pessoas encarnam e têm poder na mão, e essa mudança, o aspecto luminoso de tudo isso é exatamente a nossa consciência poder olhar e de um número grande de pessoas falar, não, isso não pode acontecer dessa forma. Bom, o tema que a gente tem hoje, que vai até domingo que vem, que tem a ver, foi extraído desse céu, diz assim: nosso inimigo mora dentro de nós mesmos.
sob a forma de um profundo descaso com a nossa alma desnutrida. O comentário. Quando a essência do indivíduo é abandonada, guarda-se no inconsciente barricadas de mísseis e fuzis prestes a se vingar no outro, aquilo que, em verdade, representa o nosso autoabandono. Isso aqui é uma coisa muito séria, que no mundo há uma recusa muito grande de absorver. Então, vamos lá. Então, esse céu, eu acho que nos conclama, sabe? Porque ele tá de uma intensidade. A gente vem falando dessa palavra forte, intensidade, tanto eu quanto o Sérgio, a respeito dos céus astrológicos, desde que o ano começou. Mas o céu dessa semana é de uma intensidade incrível. Esse céu é de uma coisa incomum. Então, ele não nos chama, não. Ele nos conclama mesmo, para enxergarmos, cada um individualmente, o nosso ser reprimido e frustrado. Porque o nosso maior problema humano, eu acho, não é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Eu acho que, como a gente incansavelmente repete na Terra de Judá, podendo até ser chato para algumas pessoas, mas o nosso grande problema é a ignorância sobre a nossa alma, sobre os seus conteúdos, sobre os seus processos. Porque a alma de cada um de nós e de todas as pessoas, ao longo dos tempos, ao não ser vivida conscientemente, se frustra. A gente está aqui para que ela seja expressa, manifestada na nossa vida ao máximo. E ela é frustrada, não sendo vivida conscientemente, não sendo vista, né? Ela é traída. E os conteúdos dessa nossa alma traída, não trabalhados, se infiltram, muitas vezes de forma inconsciente, a gente não se dá conta, e algumas vezes com alguma consciência, a gente até se dá conta, mas se infiltram em outras áreas da nossa constituição, que vão alterando os nossos pensamentos, a nossa capacidade cognitiva. A gente está vendo tudo isso e tantas outras coisas no cotidiano, né? A gente tem acesso agora com essa coisa de toda hora vir postagens no Instagram, que a gente fica assim. Essa infiltração desses conteúdos nos fazem esquecer coisas que não podem ser esquecidas, porque se elas estão esquecidas, a gente não as trabalha. Alteram as nossas emoções, obliteram a nossa intuição e a nossa percepção espiritual. Aí a nossa percepção espiritual fica completamente obliterada. Interferem no funcionamento do nosso corpo físico, como nós todos sabemos disso, da origem das doenças. E isso tudo acaba causando um enorme desvio da nossa experiência espiritual como um todo. Então, o que eu tenho certeza hoje, a Terra de Judá toda tem, a Rosa também, e acho que vocês que estão aqui conosco também, é que não basta a gente ter boas intenções espirituais. Os processos da alma não reconhecidos e elaborados interferem de uma forma no comportamento que destroem as boas intenções que a gente tem e impulsionam as pessoas a fazer coisas que muitas vezes geram o oposto da sua própria autoimagem. A pessoa acha que é uma coisa, mas ela faz coisas que não tem nada a ver com aquilo, é o oposto. Então, eu acho que a civilização humana veio se desenvolvendo a partir daquela situação do fazer e do ter, do poder e da força, do mundo externo, material, do mundo das aparências mais superficiais. Numa educação habitual, minha gente, até hoje, não se ensina as crianças e os adolescentes a lidarem com as suas emoções. Ainda não se ensina isso. O que se ensina é eles terem comportamentos socialmente adequados, né? Ou reclamar quando não são adequados, mas o comportamento, nem olhar para a origem muito daquilo. E se ensina eles nos darem menos trabalho, na maioria das famílias. Bota lá a criança na frente da televisão, hoje entrega celular na mão, né? E graças a Deus também existe toda uma revisão nisso, mas isso ainda é o dominante agora. E tudo isso significa o abandono da alma humana.
que não recebe o que necessita e se torna desnutrida, impotente para se realizar de fato, né? Essa frustração da alma gera as energias guardadas no inconsciente que funcionam como barricadas de mísseis, como diz o nosso texto, e fuzis prestes a se vingar no outro, se vingar, na verdade, né, daquilo que representa o nosso autoabandono. Na prática da vida, isso aparece a toda hora, a gente está vendo isso agora e sempre vê, né? Mas eu vou trazer aí alguns dos exemplos tão comuns. Sabe aquela mulher frustrada na sua realização, que resolve desenvolver e desenvolve, às vezes, sem se dar conta, querendo ser uma mãe muito boa, mas ela, como um mecanismo compensatório de se sentir frustrada, ela desenvolve um poder manipulatório sobre os filhos e filhas, que tem que fazer o que ela quer o tempo todo, e ela chantageia, ela faz e acontece e manipula. É o resultado de uma alma frustrada. Aquele red pill autoritário e agressivo, que se faz respeitado pelo temor, mas ele mesmo não conhece o amor nem é amado, que pode chegar a praticar crimes contra mulheres e alguém LGBTQIA+, né? É o quê? São pessoas que, na verdade, têm uma sensação de valor próprio desse tamanho assim. Isso não é trabalhado, e essa alma é frustrada, e vai descontar dessa forma para se sentir poderoso, para se sentir o máximo. Essa frustração da alma aparece nas religiões de tantas formas e distorções ao longo de toda a nossa história. Aparece nos trabalhos em que há muita competição e nos trabalhos que, né, os donos do dinheiro, do trabalho, exploram os trabalhadores. Nas amizades que se transformam em ringues de competição, de aparência e de pouco afeto, né? Por isso a gente tem também tantas mentiras hoje em dia. Semana passada, compartilhar com vocês, eu fiquei assim, ó. Esse tá um tempo da gente ficar surpreso, né? Porque eu vi que a Amazon tinha decretado uma lei lá dentro, sei lá como é que a gente chama, uma coisa que precisa ser seguida, que só é possível alguém publicar pela Amazon 3 livros por dia. Porque tinham pessoas que estavam publicando 12 livros por dia. Isto é, pedindo para a IA fazer os livros e publicando como se fosse sua própria autoria. Então, a mentira, a autoria mentirosa, que foi a IA, os likes nas redes, sabe, você tem que parecer que você é aquela pessoa maravilhosa e não sei mais o quê, né? Tudo isso vem do descaso com a nossa alma. Que essa alma que não recebe atenção, que está desnutrida, então vai interferir na cultura, na estrutura social, nos valores, na própria ciência. Quantas vezes a gente comenta as histórias que não são contadas pela arqueologia, pelos arqueólogos, por quê? Né? São negados porque tem um interesse por detrás. Vão interferir diretamente nos sistemas políticos, afeta toda a nossa vida pessoal e toda a vida no mundo. Tudo isso. E esse ano, minha gente, de 2026, é um ano de um novo ciclo se estabelecer. Essa maneira de viver em que a alma humana é sequestrada por nós mesmos necessita começar a acabar para esse novo ciclo acontecer. Essa necessidade precisa ficar tão evidente que desperte, então, todo o nosso empenho na demolição dessa maneira de viver. Tanto na nossa geografia pessoal, vamos dizer aqui, e nas nossas escolhas dos nossos pares, das referências de conhecimento que a gente tem, a escolha dos nossos líderes espirituais, inspiradores, das nossas representações políticas, porque está tudo interligado, né? Não é nada separado. Então não adianta a gente dizer, eu não quero saber de política. Interfere diretamente na vida, ficar vivo ou ficar morto, de tanta gente. Então a gente precisa entender que a nossa responsabilidade psicológica e espiritual é com o nosso desenvolvimento e com essa coisa do que a gente está fazendo em volta, né? E aí tem aquela coisa
que eu falei que eu ia repetir. Os líderes de um povo expressam uma maioria significativa desse povo com seu comportamento, né? E aí eu queria compartilhar com vocês algumas situações dessas também objetivas, com a história bem rapidinho, só para a gente sentir, porque eu acho que a gente tem que ficar impressionado mesmo nesse momento do mundo, né? Então, olha só, talvez muitas pessoas saibam que estão com a gente aqui, né? Talvez nem todas, mas aquele cara de bigodinho lá na Alemanha que fez aquele horror todo na Segunda Guerra Mundial, ele veio de uma família no qual ele se sentia meio que envergonhado, digamos assim, por conta da condição econômica, porque era de uma condição econômica pobre. Depois, ele tinha um sonho muito grande de vida. Ele queria ser um pintor, um artista plástico. E ele tentou entrar na Academia de Belas Artes e ele não conseguiu. Ele foi rejeitado mais de uma vez. E aí ele desistiu. Bom, esse líder alaranjado que a gente tem no país mais poderoso do mundo, chamado Trump, o desejo dele inicial era ser diretor de cinema. Era isso que ele queria fazer. Tanto que depois ele foi ser líder de um reality show, onde ele ficou popular nos Estados Unidos por 10 anos, mas ele queria ser diretor de cinema, ele queria fazer filmes. E ele também financiou e ajudou a produzir o Esqueceram de Mim, o que é bem significativo. O Esqueceram de Mim foi produzido por ele. E ele largou porque ele não acreditou que ele ia conseguir ter dinheiro e ele foi atrás de trabalhar com o pai para conseguir ficar rico. E largou para lá isso. O atual secretário de guerra dele, que chama Peter Hegseth, que é uma pessoa completamente emocionalmente comprometida, ele é o secretário de guerra dos Estados Unidos, está por detrás de todas essas coisas. Ele primeiro resolveu que ele vai tornar o mundo todo cristão à força. Ele declarou isso, que eu vi. Depois, ele é uma pessoa que antes dele ter uma vida pública agora, ele sempre foi muito religioso, líder de uma igreja cristã evangélica lá. Só que ele era alcoólatra, ele tem várias histórias complicadíssimas, com várias situações amorosas muito complicadas. Ele tem uma vida pessoal de alta complexidade emocional. E ele está lá. Então, e aí responsável por tomar decisões que afetam o mundo inteiro, né? Todos esses 3 que eu estou lidando agora. Para ainda falar mais um pouquinho do quanto conteúdos reprimidos sempre arrumam um jeito de se manifestar, sempre. A gente não pode achar que a gente vai enganar a nossa psique, a nossa alma. Ela sempre vai dar um jeito de se manifestar. E aí eu vou trazer uma história de conteúdo reprimido, mas que é um pouco menos densa do que essas que eu trouxe agora, né? Mas que eu acho que é muito interessante. É uma maneira que a psique de algumas pessoas arrumou de se manifestar menos macabra do que esses 3 aí que eu falei agora. Mas, assim, eu não sei se vocês sabiam, os monges beneditinos da Idade Média, eles tinham uma vida muito austera. Não tinham licença para falar. Falar um com o outro era só meia hora por dia, num tempo logo depois do almoço. E passava a vida assim. E era uma austeridade absoluta. E eles tinham uma congregação, sei lá, com a missão, eles tinham um trabalho que era fazer tradução de textos bíblicos e filosóficos e fazerem cópias. Então, eram todos também muito letrados, mas muito, muito jovens e tudo mais. E eles faziam essas cópias, são aqueles papiros, acho que eram papiros, sei lá, muito lindos que a gente vê com iluminuras antigas, uma coisa super bem feita e delicada. Pois não é que tem hoje em dia um estudo enorme, porque descobriram
que nessas cópias, que são intermináveis, volta e meia se encontram pequenos desenhos, como se fossem iluminuras, mas não são, que eram desenhos de careta, Eles arrumaram um jeito de expressar o que eles estavam sentindo ali, de serem tão de tristeza, de um monte de desenhos assim, no meio ali disfarçados. Então, a nossa psique nos leva, sabe, a expressar de uma forma ou de outra aquilo que está lá dentro. E se for reprimido, vai expressar a sombra, que pode fazer muito mal para a nossa vida e para a vida de todo mundo, né? Agora, eu quero falar para vocês o seguinte: essa semana é muito especial. Nós temos esse céu tão forte. Mas, ao longo dela, eu vou depois fazer, provavelmente amanhã, ou sei lá, quinta, um vídeo falando mais profundamente, porque senão a gente não acaba de trazer coisas agora. Mas essa semana a gente vai ter uma intensificação dessa energia ariana ainda maior. Gente, dia 15, depois da manhã, o Mercúrio entra em Áries. Dia 17, que é sexta-feira, a Lua nova entra em Áries, junto com toda essa galera em Áries, que vai estar em Áries. No dia 19, que aí é segunda-feira que vem, o Marte em Áries faz conjunção com o Saturno em Áries em grau exato. Então, a gente está vivendo aí um momento super, hiper constelado dessa energia tão forte, tão poderosa, que eu acho que na qual nós temos duas opções. Ou essa energia vai falar da vitória, da sombra, da destruição, daquilo que não é humano e da loucura, ou a gente vai estar tendo um empurrão, porque essa quantidade de forças tão intensas vão ficar reverberando. Na verdade, eu acho que durante muito tempo, ao longo desse ano, quiçá o ano inteiro, né? Mas a gente vai ter a opção de optar por essa questão da vitória, da sombra e da loucura, do aspecto destrutivo, ou uma mudança expressiva e crescente desse estado de ignorância que a gente tem no mundo hoje, sabe? Vai atingir um número cada vez maior de pessoas que vão estar enxergando, vão mudar exatamente por estarem vendo todo essa coisa louca e muitas vezes o horror constelado por conta do descaso com a alma. É como se a gente estivesse sendo levado para viver aquela historinha do centésimo macaco. Quando chega um número X, não vai ser a humanidade toda, claro que não vai ser, mas um número significativo que consiga dar uma virada energética. Eu acho que é isso que a gente está sendo empurrado para viver. Mas então que isso sirva de nos dar toda essa determinação da gente avançar no nosso processo pessoal muito, sabe? E dentro da compreensão do que está sendo vivido. Forte, como eu falei de início, que a fala era forte e é forte, mas é isso que nós temos. E é isso que a gente tem que se olhar, e graças a Deus, que bom que estamos todos juntos, né? Nesse processo. Bom, além disso, nós temos a luz do dia de hoje, do calendário da luz, para a gente comentar. A gente tem trovão sobre montanha. E são os trigramas que caracterizam o hexagrama dessa semana, que se chama a preponderância do pequeno. O texto diz assim, ó, minha gente, deve-se ficar em guarda. Ficar em guarda é a gente se cuidar, né? A gente não se colocar em situações ameaçadoras, ok? De qualquer ordem. Deve-se ficar em guarda. Ir adiante traz perigo. Se o indivíduo insistir em seguir adiante, procurando forçar o caminho para o seu objetivo, correrá perigo. Permanecer interiormente perseverante traz boa fortuna.
Permanecer interiormente perseverante traz boa fortuna, que era o que eu estava falando antes, da gente continuar no nosso trabalho interior com muita força, com muita disposição, entendendo a nossa enorme e linda responsabilidade espiritual nesse momento, de cuidar do nosso corpo emocional para que a nossa espiritualidade possa reverberar por aí com muita força. E queria ainda comentar que esse hexagrama, a preponderância do pequeno, nos fala de um tempo de dar valor às pequenas coisas, às pequenas ações. Ele é um hexagrama que fala do valor da humildade e não das fanfarronices, né? Tem líder aí que vai ter muita dificuldade disso, mas a gente precisa saber disso, então, que é onde a gente tem capacidade de agir, de transformar, de lidar. Então, o valor das coisas pequenas, dos detalhes, para que esse trabalho interno seja muito constituído também, e não seja a gente querer dar saltos e achar que já está pronto, que já está bom, e já não aguento mais e pronto. Sabe? É o trabalho artesanal na nossa vida e, consequentemente, do lado de fora também. O artesão tem que fazer com cuidado, porque senão quebra tudo e não dá certo. É isso. É isso. E eu acho que é importante a gente perceber que eu sempre me lembro, né, do mago, né? Essa capacidade desses instrumentos que cada um de nós tem, né? Disponível, né? Objetos mágicos que são a respiração, o trabalho interno, o silêncio, ou a fala, né? Num processo terapêutico, são instrumentos que a gente tem ali disponíveis para que a gente possa cada vez mais estar inteiro e fazer essa transformação, né? De dentro da gente para fora, né? Por isso a gente precisa meditar. Vamos lá. Cada vez mais, cada vez mais. Acho que não sei se todo mundo sabe a história do centésimo macaco, falando bem, bem rapidinho, uma experiência nas ilhas do Japão, onde eles jogavam maçãs para os macacos. Batata. Maçã estava achando caro. Os próprios macacos achavam as batatas da ilha. E aí uma macaquinha foi lá e lavou uma batata e achou muito bom comer batata sem areia. Lavou na água do mar. Então. E aí, sem areia e salgada, por causa da água do mar. E ela convidou outras pessoas, outros macaquinhos para lavar e, enfim, eles foram percebendo isso e num determinado ponto todas as ilhas os macacos estavam fazendo a mesma coisa sem terem comunicação. Então, que a gente possa, né, trazer toda essa nossa potência interna, nossa paz, o amor, tudo que a gente puder, né, trabalhar internamente, consciência principalmente, presença, contato, para que a gente consiga transformar. É que o número, no final quando se atinge um número crítico, se dá uma virada numa situação. Isso para qualquer lado. E que essa história do quando atingiu o centésimo macaco, as outras ilhas que não tinham nenhum contato, os macaquinhos começaram a fazer. Então, é essa coisa da massa crítica. E é isso que a gente precisa atingir. Então, vamos nós, a gente respira profundamente, inspira e expira enquanto a gente fecha os olhos, acomoda o nosso corpo numa posição confortável, né? Leva toda a nossa atenção à inspiração e à expiração, solta o nosso rosto, a nossa face, a nossa mandíbula, os ombros, a gente acomoda ele da melhor forma
enquanto a gente usa a respiração cada vez mais para a gente dar esse mergulho profundo nesse salão maravilhoso que reside no interior de cada um de nós. E eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
Então, que cada vez mais a gente possa cuidar desse ser, dessa semente poderosa que habita dentro de cada um de nós e fortalecer ela, né? E fortalecer quem somos verdadeiramente para que a gente possa caminhar nesse mundo. Obrigada a todos, obrigada, Lígia. Tem uma pessoa aqui perguntando qual é o horário e o dia do mapa de energia da semana. É Rio de Janeiro, às 18 horas. Isso. Então, obrigado, Rosa, obrigado, pessoal, por a gente estar junto, que a gente passe uma semana que seja boa, porque a gente vai passar uma semana mais consciente, mais consciente, mais consciente. É isso que faz a vida ficar boa. E vamos seguindo em frente, sustentando aí uma energia da boa força, que vem da afirmação de cada um de nós, né? Eu acho que é. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, Rosa, obrigada, tá? Tchau, querida. Beijo. Obrigada a todo mundo. Beijo, beijo.